Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse. E Adão deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas Adão não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: Desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças
e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem um jardim. Não um jardim qualquer, mas o jardim primordial, o Éden, onde tudo começou. Neste jardim, vemos o desdobramento de uma das histórias mais fundamentais da humanidade, a criação da parceria humana, o nascimento do amor conjugal. Esta imagem do Gênesis nos convida a refletir profundamente sobre o plano de Deus para os relacionamentos humanos, e, por extensão, sobre o próprio coração de Deus. Na primeira leitura, ouvimos Deus dizer: "Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma auxiliar que lhe corresponda." Observem a delicadeza e a intenção nessas palavras. Deus, o Criador de todas as coisas, percebe uma necessidade no coração de sua criação. O homem, mesmo em um paraíso perfeito, está incompleto sem companhia, sem parceria. E então, numa cena quase poética, Deus forma os animais e os traz ao homem para nomeá-los. Mas nenhum deles é adequado como parceiro. Finalmente, Deus cria a mulher, e a reação do homem é de pura alegria e reconhecimento. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta narrativa não é apenas sobre a criação do casamento. É uma declaração profunda sobre a natureza humana, sobre nossa necessidade fundamental de conexão, de intimidade, de parceria. Somos criados para o relacionamento, com Deus e uns com os outros. A leitura conclui com palavras que ecoam através dos milênios. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Esta é a base do casamento, uma união tão profunda que duas pessoas se tornam, em certo sentido, uma só entidade. Mas antes de nos aprofundarmos mais nesse tema, vamos considerar nossa segunda leitura, da Carta aos Hebreus. Aqui, encontramos uma reflexão sobre Jesus. Vemos, pois, coroado de glória e honra por ter sofrido a morte, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, para que, pela graça de Deus, provasse a morte em favor de todos. À primeira vista, esta passagem pode parecer desconectada de nossa reflexão sobre relacionamentos. Mas olhem mais de perto. O autor está falando sobre como Jesus, o Filho de Deus, se humilhou para se tornar plenamente humano, para se conectar conosco em nosso sofrimento e nossa mortalidade. Esta é a essência do amor divino, um amor que se esvazia, que se sacrifica, que se entrega completamente pelo bem do amado. Não é este o tipo de amor que somos chamados a viver em nossos relacionamentos mais íntimos. O autor continua: "Tanto o que santifica como os que são santificados têm todos a mesma origem. Por isso, ele não se envergonha de os chamar irmãos." Que declaração poderosa! Jesus, em seu amor por nós, nos eleva à condição de irmãos e irmãs. Ele cria uma intimidade, uma família espiritual. E é com esta compreensão do amor divino que chegamos ao nosso Evangelho, onde Jesus é questionado sobre o divórcio. Os fariseus, como sempre, estão tentando pegá-lo em uma armadilha. Mas Jesus vai além da questão legal e retorna à intenção original de Deus no Gênesis. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus está reafirmando a santidade e a permanência do casamento conforme o plano original de Deus. Ele está nos lembrando que o casamento não é apenas um contrato social, mas uma união espiritual, um reflexo do amor de Deus por seu povo. Mas seria um erro ver este ensinamento apenas como uma regra rígida sobre o divórcio. Jesus está nos chamando a uma compreensão mais profunda do amor e do compromisso. Ele está nos convidando a ver nossos relacionamentos através das lentes do amor divino. Um amor que persevera, que perdoa, que se sacrifica. E então, quase como um contraponto à dureza desta discussão sobre o divórcio, o Evangelho nos apresenta uma cena de ternura. Jesus abraça as crianças, abençoa-as, e declara:
deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Esta justaposição não é acidental. Jesus está nos mostrando que o reino de Deus, e por extensão, o verdadeiro amor, é caracterizado pela confiança, pela abertura, pela vulnerabilidade que vemos nas crianças. O amor conjugal, em sua forma mais pura, deve refletir essa mesma qualidade. Então, o que podemos levar dessas leituras para nossas vidas hoje? Primeiro, somos lembrados da santidade dos relacionamentos humanos. Seja no casamento, na família, na amizade ou na comunidade, somos chamados a honrar a imagem de Deus em cada pessoa e a buscar conexões que reflitam o amor divino. Para aqueles que são casados, há um chamado para renovar o compromisso com seu cônjuge, para ver seu parceiro não apenas como o osso dos meus ossos e carne da minha carne, mas como um irmão ou irmã em Cristo, alguém por quem Cristo morreu. Para os solteiros, há um lembrete de que todos somos chamados à intimidade e à comunidade, mesmo que não seja através do casamento. A igreja deve ser um lugar onde todos podem experimentar o tipo de amor e pertencimento que Deus planejou desde o início. Para aqueles que experimentaram o sofrimento do divórcio ou de relacionamentos rompidos, há uma palavra de graça. O Deus que nos chama à fidelidade é o mesmo Deus que nos ama incondicionalmente e nos oferece cura e novo começo. E para todos nós, há um convite para nos aproximarmos de Deus e uns dos outros com a confiança e a abertura de uma criança, para deixar de lado nosso cinismo, nossos medos, nossas defesas, e abraçar o amor vulnerável e transformador que Jesus exemplifica. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos, em todos os nossos relacionamentos, refletir o amor que vemos em Cristo, um amor que se esvazia, que se sacrifica, que persevera. Que nossas famílias, nossos casamentos, nossas amizades e nossa comunidade sejam lugares onde o reino de Deus é vivido e experimentado. E que o Deus que nos criou para o amor e a comunhão nos fortaleça e nos guie enquanto buscamos viver à altura de seu chamado divino em nossas vidas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.